O tema do nosso ano é uma igreja em crescimento. O tema ou o subtema para este mês diz-nos: uma igreja em crescimento é abençoadora. Uma igreja em crescimento é abençoadora. E nós queremos aprender cada vez mais a sermos usados por Deus como abençoadores, como bênção na vida de outras pessoas. A semana passada falámos sobre Abraão. Ele foi uma bênção. Foi usado pelo Senhor para abençoar as nações da terra. Mas também vimos que ele foi uma bênção nos seus dias. Por exemplo, lembramos aquela libertação de Sodoma e Gomorra, sendo agente da misericórdia de Deus, e a libertação da sua família, de Ló. Ele foi bênção. Hoje vamos falar de outro homem que nós conhecemos muito bem, que foi usado por Deus para ser uma grande bênção às nações, ao seu povo, à sua família. Falo de José. E é muito interessante, meus queridos, que por mais que a gente estuda a Bíblia, estuda as personagens, as vidas que lá se encontram descritas, nós aprendemos sempre muitas coisas quando meditamos naquilo que o Senhor nos deu a conhecer. E hoje vamos falar de sonhos. Sonhos. José foi um homem de sonhos. Deus deu-lhe sonhos. Ele interpretou sonhos. E todos gostamos de sonhos. Qual era o seu sonho de criança? Qual era o seu sonho? Sabem qual era o meu sonho? O meu sonho era ser jogador de futebol. O meu sonho era jogar, imaginem, no Benfica. Consegui jogar no Clube Desportivo e Recreativo de Massamá, quando era criança, que veio originar o Real Sport Clube. E joguei no Queijas, esse monstro do futebol europeu, na Champions League do Inatel. Então, os meus sonhos não foram assim muito, foram realizados nesse aspecto. As meninas sonhavam o quê? Ser cabeleireiras. Quem sonhou ser cabeleireira? Sim, muito bem, pelo menos uma. As outras não se envergonharam-se, não é? E não quiseram. Ou professora. As senhoras têm estes sonhos. Os homens, além de jogador de futebol, era o quê? Polícia, bombeiro. Eu conheço alguém que tinha o sonho de ser limpa-chaminés. Mas não é estes sonhos que eu quero falar convosco. O que eu quero falar convosco é mesmo os sonhos de Deus para nós. Se a palavra sonho não o satisfizer, irmão, ouça propósito ou plano. Quais são os planos de Deus para a sua vida? Quais são os propósitos de Deus para si? O que é que Deus quer fazer de si? Um dos discursos mais famosos de sempre falava em sonhos. Martin Luther King. I have a dream. Eu tenho um sonho. E eu estive a ler um pouquinho da história dele. E é interessante, lá em Washington, quando ele fez aquele discurso a 28 de agosto de 1963, os discursos que ele proferia eram escritos por um tal de Jones. E ele escreveu-lhe o discurso. E ele já ia no 7º ponto do discurso. E alguém, dizem ser uma cantora que estava com ela, uma cantora gospel, grita-lhe assim: conta-lhe do teu sonho, Martin. Conta-lhes o teu sonho. Então ele esquece o papel e ele abre o seu coração e ele grita: eu tenho um sonho que os meus 4 filhos pequenos um dia vivam numa nação onde serão julgados não pela cor de pele,
mas pelo conteúdo do seu caráter. Aquele discurso tocou as mais de 200 mil pessoas que estavam e tocou o mundo. E em 1964, ele foi o Nobel da Paz. E este homem foi usado por Deus para ser bênção, não só na América, mas em todo o mundo. Foi uma voz contra o racismo, contra a discriminação, contra a xenofobia. Foi usado por Deus e marcou o mundo, porque ele partilhou o seu sonho. E eu não tenho dúvidas que o sonho deste homem foi colocado no seu coração pelo próprio Deus. Ele era um pastor batista e terminou esse discurso citando uma passagem bíblica em Isaías. Hoje quero-vos falar dos sonhos de José. José, os irmãos podem abrir a vossa Bíblia em Gênesis capítulo 37. Capítulo 37. E já lá chegaremos, começaremos a ler do versículo 6 ao versículo 10. Mas José era o filho de Jacó, com a sua mulher amada Raquel, por quem Jacó teve que lutar muito. Ele foi muito desejado porque Raquel era estéril. Há uma ligação muito grande entre mulheres estéreis, as mulheres dos patriarcas eram estéreis, e por elas veio a descendência. Foi a descendência que Deus usou para trazer Jesus Cristo. Então, ser estéril na Bíblia não quer dizer que não venha a ter um filho, porque Deus tem todo o poder, mas ela era estéril. E então Jacó desejava muito aquele filho, e ele finalmente nasceu, já filho da velhice. Então, tornou-se o filho preferido, o que veio a trazer problemas entre José e os seus irmãos. Ele não tinha culpa da preferência de Jacó, mas ele era o preferido e isso causou-lhe muitos problemas. A Bíblia apresenta-nos ele com 17 anos e aos 17 anos ele parecia um homem justo, ou melhor, ele era um homem justo. Ele não pactuava com a injustiça, não pactuava com a maldade, com o pecado. Ele tinha valores de justiça muito fortes. Ele era íntegro, não se deixava vender, nem fazia concessões aos seus valores. O valor é um bem, o valor é uma norma, o valor é uma diretiva de vida. E este jovem de 17 anos, ele tinha valores, mas valores santos, valores vindos de Deus. Tinha um caráter, não sendo perfeito, porque perfeito só foi Jesus, ele tinha um caráter nobre. E Deus deu-lhe 2 sonhos, capítulo 37, versículo 6. E ele conta o sonho. Pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Isto é ele a contar o seu sonho, o sonho que Deus lhe tinha dado aos irmãos. Atávamos feixes no campo, molhos. E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram os seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isto, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos,
repreendeu o pai e disse: que sonho é esse que tiveste? Vejam que eles perceberam exatamente o teor do sonho. Acaso viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante de ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, Jacó, Israel, como queiram, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Olhamos para estes sonhos e pensamos: ele é um egocêntrico, ele era um arrogante. Eu creio que não. Quanto muito, foi um pouco imaturo da forma como ele o revelou aos seus irmãos e ao seu pai. Mas o que acontece, meus queridos, é quando Deus fala connosco. Isto não foi um sonho normal, isto foi um sonho dado por Deus. Quando Deus fala connosco, é impossível não partilhar o que Deus nos disse. Quando compreendemos o sonho de Deus, os planos de Deus, é impossível termos vidas insignificantes. Estes sonhos vão ser as diretrizes da vida deste jovem, vão ser faróis de orientação, um marco na sua vida. É certo que ele não tinha a capacidade de entender tudo. Quando ele teve estes sonhos, ele não sabia o que nós já sabemos sobre a sua história. Ele não tinha a capacidade de entender tudo. Mas ele sabia que aqueles sonhos não eram normais. E Jacó também o compreendeu. Deus tinha-lhe colocado aqueles sonhos no seu coração. Quando olhamos para a história de José, vemos que José ensina-nos muitas coisas. Que Deus revela os seus propósitos à nossa vida. Deus tem propósitos para cada um de nós. E os propósitos de Deus ou os planos de Deus abençoam-nos e abençoam aqueles que vivem ao nosso lado. O Senhor disse: os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E esta passagem é retratada na vida de José na perfeição. José ensina-nos a percorrer os caminhos de Deus e que esses caminhos são muito mais altos do que aquilo que nós podemos imaginar, muito mais dignos, muito mais gloriosos do que alguma coisa que nós possamos imaginar. José ensina-nos que para cumprir os sonhos de Deus, para que os sonhos de Deus se cumpram na nossa vida, temos que ser fiéis ao Senhor. Temos que ser íntegros, ter valores, independentemente das circunstâncias. Independentemente dos interesses ou das pressões que podemos suportar na vida. José ensina-nos que para cumprirmos os sonhos de Deus na nossa vida, a injustiça, a maldade, o pecado, a vingança não são opção. José ensina-nos que podemos confiar em Deus e que os sonhos de Deus para a nossa vida são realizados quando permanecemos fiéis, mesmo quando não entendemos o que se passa à nossa volta. Vamos um pouquinho então à história, vamos relembrar a história. Jacó quis saber dos seus filhos, eles tinham levado os rebanhos para pastorear em Siquém, já fazia alguns dias, e Deus envia então José para saber dos seus filhos. José vai, eles não estavam em Siquém, dão-lhe informação que ele está em Dotã, supostamente, e ele vai até Dotã para encontrar os seus irmãos e saber notícias dele para depois voltar para o seu pai. Capítulo 17, 37, versículo 18. E quando José estava a aproximar-se, versículo 18, de longe o viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar.
E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador, vim depois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas e diremos que um animal selvagem o comeu e vejamos em que lhe darão os sonhos. 23. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica de talar de mangas compridas que trazia e tomando lançaram na cisterna vazia, sem água. Esta foi a recepção que ele teve dos seus irmãos. Ele sofreu ódio, ele sofreu inveja, foi desprezado, foi maltratado, foi humilhado e foi lançado num buraco. E ouvia os seus irmãos a discutir se o matariam ou se não o matariam. José agora, neste momento da sua vida, ele é lixo. É lixo. E não estamos a falar de invasores que vieram e que subjugaram o seu povo. Não, estamos a falar da sua família. Estamos a falar dos seus irmãos. Daquelas pessoas que deviam lhe querer muito bem. Eram exatamente essas pessoas que estavam a dizer que ele devia de ser morto. E que se fosse morto não fazia falta a ninguém. Era um descanso. Este era o teor da conversa que eles tinham. Agora imaginem comigo, irmãos. Vamos esquecer que isto é uma história bíblica, porque as histórias bíblicas são, se nós olharmos como história, é uma história, mas se nós olharmos para as pessoas e vemos que isto foi a realidade, nós compreendemos muito mais coisas. Eu quero que imagine comigo, José ali na cisterna, depois de ter sido traído pelos seus irmãos. Como é que ele compreende na cisterna a vontade de Deus? Ali com o corpo ferido, com o coração quebrantado, depois de ser traído pelos irmãos, como é que ele sente a vontade de Deus? Como é que nós sentimos vontade de adorar ao Senhor quando a vida nos traz a traição, a calamidade? Quando sofremos humilhação? Quando perdemos tudo o que temos, ou uma parte significativa e importante da nossa vida, depois de um luto terrível, como é que sentimos vontade de adorar ao Senhor e compreender a vontade do Senhor e obedecer ao Senhor? Como é que é possível? Dizem que os homens não choram, mas é mentira, não é? Lá no final do capítulo nós vemos alguém a chorar. José chorava compulsivamente quando encontrou os seus irmãos. Então José chorava. Como é que eu imagino esta situação? Imagino José a gritar bem alto: não me façam isso, não me façam isso. Tenham misericórdia de mim. Eu sou o vosso irmão. Eu acho que ele gritava, eu acho que ele chorava, e chorava com o coração. Entretanto, passa uma comitiva de midianitas, comercializavam escravos, e ele é vendido por 20 ciclos, salário de 2 anos e meio de um trabalhador. Muito possivelmente, terão-lhe amarrado as mãos, terão-lhe amarrado os pés, talvez o pescoço, e o prenderam atrás da comitiva e ele foi a pé, correntado, direito ao Egito. No Egito, ficou à venda, ficou em exposição. Foi observado como um objeto, como uma ferramenta humana ou como um animal de trabalho. E ali estava José, num país estrangeiro, considerado como inferior, sem honra, sem dignidade aos olhos das pessoas, sem direitos. Eu perguntei-me novamente, como é que mantemos a fé numa situação destas? Como é possível continuar a acreditar nos sonhos de Deus? Como é possível continuar a acreditar que Deus é bom e que quer o melhor para nós? Mas o que nos ensina José é que, apesar de toda aquela catástrofe, ele continuou a confiar a sua vida ao Senhor. E, entretanto, foi comprado por Potifar. Capítulo 39. Versículo 2.
O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs como mordomo da sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Bom, mesmo passando por esta calamidade, por esta desgraça, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, Deus era com José. É muito interessante isto. Deus era com José. E diz-nos o texto que lemos que tudo o que José fazia, o Senhor abençoava. E Potifar, o dono de José, ele entende que aquele homem era um homem abençoado. E tudo aquilo que ele fazia, o Senhor prosperava. E sabiamente o colocou sob mordomo de tudo o que tinha. O gestor de tudo o que tinha. O supervisor. Eu admiro José. Porque tudo, com toda aquela desgraça, ele não deixou de confiar em Deus. Continuou a ter fé. Manteve a sua dignidade, os seus valores, o seu amor ao Senhor. Continuou um adorador. Continuou com o coração no sítio certo. O irmão já alguma vez, por um problema da sua vida, aquele momento mais triste, aquela injustiça maior que sofreu, alguma vez pôs em causa o cuidado de Deus por si? Já se sentiu revoltado com Deus? Eu já disse ao Senhor, olha, eu não entendo porque é que tu estás a permitir que isto está a acontecer. Eu já fiz isso. E não foi uma única vez. Por vezes nós não compreendemos. Mas o que nós entendemos da vida de José é que mesmo ele não compreendendo, ele mantinha a fé no Senhor. E a sua vida continuou na casa de Potifar, até que veio a acontecer um problema que nós conhecemos. A mulher de Potifar teve uma paixão assolapada por uma obsessão por José. E todos os dias conta-nos o texto que o tentava para que se deitasse com ela. Versículo 8, capítulo 39. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa. Vejam, vida abençoada que José neste momento tinha. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu também a maldade e pecaria contra Deus? Ela todos os dias o tentava. E a resposta de José foi sempre não. Não. José, apesar de ser um homem de confiança, ele continuava a ser escravo. Ele estava longe da família, ele estava numa situação de subserviência, e o mais fácil naquela altura era deitar-se com a mulher. Ninguém o vigiava, ele tinha a confiança absoluta do seu patrão. Rejeitar aquela mulher podia ser um problema muito sério. E ele estava pressionado. Ela jamais iria contar o que aconteceu. Mas José tinha valores inegociáveis. Valores dados por Deus que forjavam o seu caráter santo e íntegro. Então, todos os dias,
A mulher de Potifar o tentava e todos os dias ele tinha que dizer que não e rejeitá-la. Aprendemos com José que não vendemos a fé por nada neste mundo, nem sob qualquer pressão, mesmo que essa pressão ameace a nossa vida. A fé em Deus, a fidelidade a Deus não vacila nas circunstâncias, não vacila sob ameaça. Seguir os sonhos de Deus implica muitas vezes, meus queridos, passar por situações destas, em que a nossa fé é colocada em causa. Muitas vezes os nossos valores vão ser colocados em causa. E José ensina-nos a não vacilar na hora de honrar o Senhor nosso Deus. Quando a vida parecia estar a funcionar para José, esta mulher tem esta atitude de obsessão e vai levá-lo à prisão perpétua. Versículo 11. Sucedeu que certo dia veio ele a casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Todos tinham desaparecido. Isto dá a ideia de haver aqui alguma coisa preparada. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. E ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu fugindo para fora. Quando a Bíblia diz que ele, deixando as vestes na mão dela, o que está a dizer é que ela arrancou-lhe a roupa mesmo. Eles não tinham a roupa interior que nós usamos hoje. Quer dizer que José, muito possivelmente, ficou nu ali. E arrancou-lhe a roupa e ele fugiu. E quando ela percebeu que ele era digno e íntegro e que jamais o conseguiria levar para o seu leito, então ela começa a gritar, a fazer um escândalo, a dizer que ele a tentou violar, fazer-lhe mal. E José estava nu. E aquela mulher aos gritos, a mulher do patrão. E Potifar não tem outra coisa senão fazer do que mandar prender a José. Eu tenho dúvidas, e isto é o meu pensamento que eu partilho convosco. Eu creio que Potifar até acreditou no discurso de José. Porque se não tivesse acreditado, ele possivelmente mandava o matar de imediato. E era a pena de morte que se aplicava em situações destas. Mas Potifar não o mandou matar, ele gostava de José. E José então vai para uma prisão onde estavam os presos do rei, os presos de Faraó. E os presos de Faraó ficavam a eternidade lá, até morrerem. Ficavam perpetuamente presos, porque eram ameaças. Agora eu gostava que imaginasse comigo, quando abriram aquela cela e o mandaram lá para dentro, depois de ele ter sido digno, honesto, fiel a Deus, como se terá sentido o homem, como se terá sentido José, quando entrou naquela cela fria, depois da humilhação e da injustiça de que foi alvo. Devemos nos perguntar como é que ele continuou a confiar em Deus, ele continuou a ser íntegro. Conseguiu ser íntegro, conseguiu manter o coração no sítio certo, conseguiu continuar a adorar ao Senhor, conseguiu, porque independente das suas circunstâncias, o seu amor e a sua confiança a Deus eram superiores e eram inegociáveis. Capítulo 39, versículo 20 diz o seguinte: e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou na prisão. O Senhor, porém, era com José. Vejam, a história volta-se a repetir. E lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele ali fazia tudo quanto se devia fazer ali. Ele era o mordomo da prisão e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava.
O Senhor era com José, o Senhor foi-lhe benigno, ele achou graça aos olhos do carcereiro, tudo estava nas mãos de José, inclusive a própria vida do carcereiro. José tinha total confiança no carcereiro. José foi bênção na prisão para todos aqueles que estavam à sua volta. Tudo tinha acontecido novamente. Quando olhamos para esta história, sabemos que ele vai interpretar o sonho do padeiro, do copeiro, ele vai interpretar o sonho do faraó e vai ser o governador do Egito. Mas quando olhamos para esta história, meus queridos, nós podemos ver que José não há de ter compreendido nada do percurso. Ele, quando foi parar à cisterna, ele não compreendeu a vontade de Deus. Quando ele foi para o Egito vendido, ele não compreendeu a vontade de Deus. Não acredito. Quando ele, de Potifar, vai para uma prisão sem esperança de sair, ou humanamente, sem esperança de sair, eu acho que ele não compreendeu os planos de Deus. Ele ainda não tinha compreendido os sonhos de Deus. Eu acho que ele não soube o que o Senhor estava a fazer. Lá em Dotã, aparentemente tinha ficado a sua juventude. Mas olhando isto pela perspectiva de Deus, Deus sempre soube o que estava a fazer. E quando os irmãos em Dotã planeavam matá-lo, Deus enviou uma comitiva de midianitas para o libertar. E quando ele chegou ao Egito para ser vendido como um animal ou como um objeto, Deus levou Potifar para o comprar e dar-lhe uma vida privilegiada. E quando José foi para a prisão, Deus colocou-o na presença de Faraó, para que a promessa de Abraão continuasse a ser posta em prática, para ele abençoar o Egito, as nações e a sua própria família, para que ele fosse bênção naquela terra. Para que José fosse bênção no Egito, ele teria de aprender a ministrar em tempo de vacas gordas. E aprendeu na casa de Potifar. E para ser bênção no Egito, ele teve que aprender a administrar na escassez. E ele aprendeu na prisão. Agora estava na hora de ele ser bênção para o Egito, para as nações, para a sua própria casa. Deus sempre soube que aqueles molhos ou aqueles feixes um dia se curvariam diante dele. E o que aconteceu foi que a família foi implorar comida aos pés de José. E a história bateu como Deus a tinha contado no princípio. E no final da história de José, ou quase no final da história de José, no capítulo 45, nós vemos que José compreendeu agora com os olhos de Deus tudo o que tinha acontecido. Versículo 3 ao versículo 8, estamos a terminar. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder porque estavam atemorizados perante ele. E disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Eu acho que eles aqui tremeram completamente. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 em que não haverá lavoura nem colheita. Vejam o versículo 7. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande
livramento. Ele agora compreendeu tudo, mas quando estava na cisterna eu não acredito que ele tivesse compreendido. Ou quando estava na prisão ele não compreendeu o que estava a acontecer. Mas agora sim, agora tudo fazia sentido. Porque ele foi fiel. Por vezes não compreendemos as circunstâncias da nossa vida, meus queridos. Por vezes pode parecer que Deus não está a agir, por vezes sofremos muito sem termos culpa, por vezes parece que os sonhos ou os propósitos de Deus não fazem qualquer sentido na nossa vida. Mas quando estivermos na cisterna, irmãos, lembrem-se que a história vai a meio. A história vai a meio. Quando Deus lhe der um ministério, um sonho, um propósito, uma missão, uma família, quando Deus o colocar para ser bênção de alguma coisa ou de alguém, vai ter que sofrer provas, vai ter que sofrer desgaste. Muitas vezes não vai compreender o que está a acontecer. Mas não há outra coisa a fazer do que sermos fiéis ao Senhor em todas as circunstâncias. A fase da cisterna vai passar e há de chegar a fase em que Deus nos dá a conhecer ou abençoa por nosso intermédio. Por isso eu gostava de orar por nós. Às vezes a vida dá-nos umas cisternas. A vida às vezes traz-nos umas celas para nós repousarmos. Mas Deus não se ausenta de nós. Deus é Pai e Deus é soberano. E na perspectiva de Deus, todos os propósitos que acontecem podem ser usados para nos abençoar. E muitas vezes temos de ser preparados. E a preparação, o ensino, às vezes custa. Mas José foi abençoado por Deus. E foi bênção para aqueles que estavam à sua volta. Para mim o segredo dele chama-se fidelidade. Vamos orar? Senhor Deus, tanta coisa tu nos ensinas com a vida deste teu servo. A fidelidade, Senhor, que ele te teve, mesmo não compreendendo todas as coisas, mesmo passando pela hora da aflição. Inspira-nos a nós, Senhor, porque o Deus de José é o nosso Deus, é o Deus que nós temos experimentado, Senhor Deus. Por isso nós te queremos agradecer por seres tão grande, tão soberano, tão tremendo, tão maravilhoso, tão cuidador, tão abençoador. E ajuda-nos, Senhor, a termos vidas com significado, vidas intencionais de bênção para outros, vidas que procuram cumprir os teus propósitos todos os dias, Senhor. E tantas vezes somos cilindrados por pequenos propósitos, pequenos planos, pequenos objetivos. Às vezes nos tiram os olhos do alvo, que são os teus sonhos, os teus propósitos, a tua vontade, Senhor. Se isso tem acontecido connosco, nós te pedimos perdão, Senhor, porque nós não queremos fazer a nossa, queremos fazer a tua vontade. Nós não queremos seguir os nossos caminhos, queremos seguir os teus caminhos que são mais altos do que os nossos. Queremos seguir os teus pensamentos que são mais altos do que os nossos pensamentos, Senhor. Por isso ajuda-nos a ser fiéis, ajuda-nos a ser obedientes, independentemente das circunstâncias. E quando se as coisas forem difíceis, então suporta-nos com a tua graça e com a tua misericórdia. E ajuda-nos a sermos santos e íntegros. Ajuda-nos a ser adoradores. Ajuda-nos a confiar em Ti, porque Tu és bom, Senhor, Tu és amor. Em Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Nos preparar para a ceia do Senhor. Eu peço aos irmãos que estejam em oração, colocando o coração na presença de Deus.